Neste momento, eu compareço e cumprimento a todos os queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, e eu digo a todos vocês: paz seja convosco. Pois bem, meus queridos amigos e irmãos, eu quero vos trazer uma reflexão da palavra do Senhor Deus, uma reflexão das boas novas de salvação, isto é, uma reflexão do Evangelho, do capítulo 5 do Evangelho de João e o versículo de número 24. Eu quero então fazer esta leitura no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5 e o versículo 24, que diz assim a palavra de Deus: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Pois bem, meus queridos internautas, este Evangelho, segundo escreveu João, ele foi escrito no ano 90 da nossa era cristã. O último escritor foi o João, o evangelista João. Ele já estava velhinho, já estava adiantado em idade, isto é, já estava idoso quando ele escreveu o Evangelho, este Evangelho segundo João. E o último dos evangelhos a ser escrito foi este aqui, o Evangelho de João. O Evangelho de Mateus escreveu direcionado aos judeus. Marcos, o evangelista Marcos, escreveu direcionado aos romanos. E o evangelista Lucas escreveu direcionado aos gregos. E o evangelista João, ele escreveu direcionado à igreja, direcionado a um povo chamado igreja. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E João narra aqui no capítulo 5 deste evangelho que ele escreveu, Jesus, ele efetuou um grande milagre. Ele curou um homem que estava há 38 anos enfermo. Ele foi posto num determinado lugar onde colocavam outras pessoas enfermas para que num determinado tempo aparecesse, havia um tanque ali chamado tanque de Betesda, e segundo o que dizem é que de tempo em tempo aquela água era agitada e o primeiro enfermo que conseguisse entrar na água ali era sarado. E esse homem estava há 38 anos esperando essa cura. E o Senhor Jesus passou por ali e perguntou para aquele homem se ele queria ser curado. E aí aquele homem disse: olha, mas eu não tenho condições quando as águas são agitadas, aí quando movem-se as águas, eu não posso ir, quando eu tento ir já vai um outro na minha frente, eu estou há 38 anos aqui nesta situação. E aí o Senhor Jesus perguntou se ele queria ser curado. Aí o Senhor Jesus curou aquele homem e deu uma ordem para ele: olha, tu pega a tua maca, isto é, a tua cama, e vai para casa.
E aquele homem, quando o Senhor ordenou a bênção da cura, imediatamente ele recebeu a cura, se levantou, pegou aquela maca e rumou em direção à sua casa. E as pessoas, e era num sábado, e as pessoas, os legalistas, os religiosos da época, viram aquilo e disseram para aquele homem: mas tu não podes carregar a tua cama, tu não pode levar esta maca, hoje é sábado, tu não sabes que hoje é sábado? E aí aquele homem disse: olha, o homem que me curou me disse que eu pegasse a minha cama e fosse para casa. Estou indo, estou curado, estou são. Queridos amigos, e eles começaram ali uma grande perseguição. Já vinham perseguindo Jesus e empreenderam ali uma grande perseguição ali para prendê-lo, para matarem a Jesus, para acusarem a Jesus. E uma das formas que eles acharam de acusar é que Jesus violava o sábado, porque Jesus curava no sábado, andava no sábado. Jesus, ele é Senhor do sábado. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. E aquelas pessoas que estavam procurando prender Jesus não eram pessoas simples e comuns, eram os religiosos. Eram os saduceus, os fariseus, sacerdotes, era esse pessoal aí, os religiosos, meus queridos. E aqui nesse capítulo, no versículo 24, deste capítulo 5 aqui, esta palavra aqui, isto é algo sublime. Jesus diz: eu lhes asseguro, disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Queridos amigos, Jesus veio para salvar. Jesus não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Ele veio para franquear a salvação a todos e fez, na cruz do Calvário, ele franqueou a salvação para todos quantos queiram. A porta da salvação, ela está franqueada para todos quantos queiram adentrarem e serem salvos por Cristo Jesus. Estou falando do Cristo que foi crucificado, Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Jesus, meus queridos, Ele diz-nos aqui que aquele que crê nele passou da morte para a vida. A pessoa, quando não tem Jesus, ele está no caminho da morte. Estou falando não da morte natural, mas estou falando da morte espiritual. Quem não está em Jesus está no caminho da morte. Agora, quem ouve a mensagem do Evangelho e vem para o Cristo da cruz, aceita Ele como Salvador, ele já passou da morte para a vida. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Queridos amigos, e a condenação é esta, que as pessoas não querem serem salvas, não querem vir para Cristo para serem absolvidas, abençoadas e salvas por Jesus. E quem não vem para Jesus, não quer Jesus, fica lá no caminho da morte. Para os tais, a condenação, lamentavelmente, é certa. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. E estas pessoas que aceitarem Jesus, meus queridos, irão ressuscitar na primeira ressurreição.
Ao passo que os condenados, os que não aceitarem Jesus, também irão ressuscitar para herdarem a condenação eterna. E estas duas ressurreições, elas têm uma diferença de espaço de 1000 anos, mais ou menos. A primeira ressurreição ocorrerá quando Jesus voltar para arrebatar, para transladar a sua igreja. Ocorrerá a primeira ressurreição. Ao passo que a segunda ressurreição, que é a da condenação, que é o afastamento de Deus por uma eternidade inteira, ela vai se dar por um espaço de 1000 anos, mais ou menos, desta primeira ressurreição. A Bíblia trata da primeira ressurreição, que é esta quando Jesus voltar para nos levar. E a segunda ressurreição é a ressurreição de todos quantos morreram sem Cristo Jesus, sem aderirem ao plano de Deus, sem aceitarem a Deus, sem crerem em Deus. Estes tais irão ressuscitar para herdarem a condenação eterna, o afastamento de Deus eternamente. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Mas, meu amigo, eu quero crer que tu és uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Seja sábio, aceite Jesus como teu Salvador, para que tu não fiques no caminho da condenação e tenha que ficar afastado de Deus por uma eternidade inteira, mas aceita Jesus hoje. Este é o meu conselho para você, meu amigo. Aceite Jesus como teu Salvador. E eu arremato aqui esta mensagem. Eu quero orar agora. Queridos, o estado do Rio Grande do Sul está passando por um momento de um flagelo muito grande, uma tragédia muito grande tem abatido o estado do Rio Grande do Sul. E os rio-grandenses do Sul estão passando por momentos difíceis, os habitantes deste estado aqui. 50% mais ou menos do estado aqui está num estado de calamidade, um flagelo. Mas vou orar ao Senhor, orar por estas pessoas. Querido Deus, soberaníssimo, eterno e todo-poderoso Pai que estás nos céus. Pai Santo, é bem verdade que a tua palavra diz que nem um pássaro cai das alturas, nem uma folha de uma árvore se move se não for pela tua vontade permissiva, Deus. Tudo que está ocorrendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, certamente, Senhor, é da tua vontade. O Senhor permitiu. Nada ocorre no sistema, no espaço sideral, no mundo cósmico, no planeta Terra, nada acontece se não for pela tua vontade, Pai. Mas agora eu peço a Ti que Tu tenhas misericórdias, que o Senhor tenha dó, tenha compaixão, move-te de íntima compaixão para com estas pessoas desabrigadas, Pai, e queira abençoar e que este estado venha se erguer, se levantar de novamente, Pai. Abençoa, tenha misericórdia, Pai, deste estado. E abençoa, Pai, o que lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.